quiser. Com alegria, eu quero cumprimentar esta igreja com a paz do Senhor, amém? Que bom estarmos na casa do Senhor mais um dia, reunidos, com desejo, com a fé, com a esperança, com a vontade de oferecer ao Senhor um culto racional. E quando a gente vem à casa do Senhor para adorá-lo e para servi-lo, a gente sempre precisa vir com a intenção de oferecer a Deus o nosso melhor. Eu tenho certeza que através dos hinos, através dos instrumentos, com muita maestria, sou suspeito para falar, né, dos meus amigos que estão ali, que a gente sempre está conversando e ver Deus sendo louvado, honrado, ovacionado neste lugar, através dos instrumentos, né? A Bíblia diz que tem que tocar bem. Vocês estão fazendo bem, é para o Senhor, né? Tocar bem e com habilidade. Deus merece o nosso melhor. Às vezes alguém acha que no momento do louvor é o momento de você estar disperso, batendo papo, conversando. Aí quando vem a hora da mensagem, alguém vai dizer assim, agora você não pode andar. Engano seu. Engano seu. Porque enquanto também o povo de Israel estava louvando, todos estavam de pé, juntos, 288 músicos numa orquestra. E toda a congregação de pé, adorando, 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 adorando ao Senhor. E no dia que Neemias também, junto com Esdras, foi ler a palavra, a Bíblia diz que da manhã até a sexta hora do dia, durante 6 horas, a palavra também estava sendo lida e o povo estava de pé, ouvindo, adorando, glorificando e servindo ao Senhor. Então, faça o seu culto completo, irmão. Quando você chegar na casa do Senhor, não faça o seu culto pela metade. O momento do louvor, da adoração, com os instrumentos, com alaúdes, com símbolos, é momento de também nós adorarmos ao Senhor. O alarido de festa precisa também acontecer neste momento. E a gente, quando vem à igreja para falar num dia com o círculo de oração, a gente sempre fica com aquela preocupação de que tema escolher, como escolher, e eu gosto sempre de perguntar qual é o tema. E quando tem um tema, parece que fica mais fácil, né? Já está direcionado a algo para a gente ler, algo para a gente estudar, e aí quando fala assim, está livre, pode escolher. Aí a gente parece que aperta mais, aí a gente ora mais, a gente está lá trabalhando, e fala assim, Senhor, vai chegar dia 15, mas não é 15 desse mês ainda não, Senhor, é do mês que vem ainda, mas eu já preciso que o Senhor me direcione, me fale, aquilo que pode trazer ao nosso coração, ao meu coração, algo da parte de Deus. Lembrei nestes dias do nosso saudoso pastor José Reginaldo, que ele, um dia, numa reunião de ministério, havia falado da importância, né, do pastor, do obreiro, não ser aquele que só quer dar aquelas palavras, aquelas mensagens, das quais a gente sai do culto reclamando que as costas da gente estão doendo, que está ardendo, mas que também precisa ter uma palavra de consolo, precisa do bálsamo de Gileade, também ser derramado sobre nós, o azeite, a cura, o milagre que Deus muitas vezes está desejoso de fazer por nós, e aí a gente, como pastor, também precisa que a igreja também tenha este processo e esse direito de receber da parte de Deus um consolo. E aí eu, estudando, quis dizer para a igreja nesta noite, em 2 Reis, capítulo 20, e o verso 5, que Deus vê as lágrimas sinceras. E talvez você vai olhar e vai dizer, mas então você veio hoje, pastor, aqui para fazer a gente chorar. Não, não vim para fazer você chorar, mas vim para que a gente possa, junto com o círculo de oração, junto com as nossas irmãs, fazer uma reflexão. Por que que a oração, por que que o choro muitas vezes, por que que as lágrimas fazem parte, devem fazer parte da nossa trajetória de fé diante do Senhor? A Bíblia vai nos mostrar, e nós veremos hoje com a graça de Deus, algumas informações que a Bíblia nos dá a esse respeito. Em várias circunstâncias da nossa vida,
da nossa caminhada, a gente também precisa deste momento de lágrimas. E se você, talvez até agora, durante o culto, mesmo com tanta maestria no louvor, com tanta exaltação a Deus, você ainda não conseguiu sintonizar, eu te peço que você pare um pouquinho agora e preste atenção, que eu tenho certeza que da parte do Espírito Santo, algo será derramado mais ainda no meu e no seu coração. Diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, e o verso de número 5. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração, Deus está com os ouvidos atentos para ouvir a oração que se fizer aqui neste lugar. Vi as tuas lágrimas e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus sempre tem um tempo determinado para resolver tantas coisas. Falar de lágrimas, a gente pode imaginar, pastor, você está falando que este mês é o mês que se comemora aí, o mês das mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres já passou, a gente tem mais eventos, né? A cada semana uma igreja está fazendo um evento, e talvez por isso você veio falar disso. As pessoas vão às lágrimas quando estão com muita sensibilidade, às vezes ao invés de chorar, as pessoas se colocam aos gritos, aos plantos, às vezes nas lamentações, ou por que não dizer que muitas vezes as pessoas se tornam muito abatidas, né? Um espírito angustiado leva com que a pessoa vá a um abatimento extremo, ou por que não dizer também dores causadas por lágrimas causadas por muitas dores, que podem ser física e podem ser espiritual. Aqui nós vemos no texto que Ezequias passava por um processo duplo. Havia na vida deste rei Ezequias um processo pelo qual o profeta Isaías havia chegado até a tua casa e dito para ele: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E talvez se você ler esse texto apenas, você vai imaginar que a história deste rei, então, talvez fosse um rei que estivesse fazendo tudo de errado diante do Senhor, e aí a gente se engana. Pelo contrário, filho de Acás, pai deste rei Ezequias, foi um rei que a Bíblia diz que foi dos piores de todos. Acás, ele derrubou o templo, ele derrubou tudo aquilo que estava dentro do templo, tirou os utensílios, tirou o altar de bronze onde era feito o sacrifício. Acás, pai de Ezequias, ele vai tirar aquele altar daquele lugar e vai mudar de lugar e vai dizer ali para um sacerdote que segundo a sua vontade é que as coisas iriam acontecer. Eu aprendo aqui que Acás, fazendo tudo de errado, teria tudo para que o filho dele também desse errado, mas Ezequias, quando assume o trono, quando assume a posição de rei, ele decide fazer tudo de diferente. Ele restaura o culto, ele restaura o templo, ele coloca o povo novamente para adorar ao Senhor. Então por que agora a gente vendo um rei que andou na presença do Senhor, que fez tudo que agradava a Deus, a Bíblia que vai dizer isso, e agora de repente é acometido de uma enfermidade? A Bíblia vai dizer que aquela enfermidade que acometeu Ezequias era uma enfermidade para a morte. Então quando o Senhor vem falar para ele que ele vai morrer por causa da enfermidade, está falando da enfermidade física. Mas quando alguém preocupa, se esforça, luta para servir a Deus de verdade, Deus sempre tem para nós um recomeço. O nosso Deus não é um Deus que está empurrando ninguém para o abismo. Deus, na sua soberania, poderia ter matado a Ezequias, mas Deus toma uma decisão diferente.
manda para ele uma profecia, manda para ele uma informação. Deus está cuidando da casa e da vida de Ezequias. Coloque a sua casa em ordem. E quando você lê no livro de 2 Reis, a história, você não consegue identificar o que aconteceu. Onde que aquele rei se perdeu? Embora o seu pai Acás havia colocado e passado até os seus filhos pelo fogo, embora a idolatria tomava conta da casa onde Ezequias foi criado, e Ezequias poderia ter seguido conforme o seu pai, conforme os seus ensinamentos, conforme aquilo que ele havia aprendido. Ezequias restaura o culto. Ezequias torna a trazer o povo para a adoração. E aí a gente se lembra, quantos de nós muitas vezes ouve mensagens e alguém dizendo que é necessário ter depósito de oração. E aí talvez você não entende exatamente o que significa isso. Ninguém vai conseguir ou saber orar a Deus na hora da necessidade se isso não for uma prática, se não for um estilo de vida. Na hora da dificuldade, talvez nem saber chorar você vai saber. Mas a Bíblia diz que quando o profeta Isaías sai, Ezequias coloca o seu rosto na parede e ora ao Senhor, ao Deus que ouve, ao Deus que escuta, e também ao Deus que vê. Deus ouve a oração, mas Ele também vê as lágrimas derramadas naquele dia. Elas credenciaram Ezequias. E Ezequias vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, Tu sabes que eu sempre andei na Tua presença. Nós não temos mérito algum, porque todas as nossas justiças, os nossos atos de justiça, não passam de trapo de imundícia diante do Senhor, diz o profeta Isaías. Mas ainda assim, quando nós nos chegamos diante de Deus com humildade, com sinceridade, com arrependimento e muitas vezes com lágrimas, esse Deus que não precisa tomar conselho com ninguém, esse Deus que é soberano, esse Deus que decide, que manda, que desmanda, e que se você tiver alguma coisa contra, vai reclamar com Ele, Ele ainda ouve a oração de um coração contrito, e Ele vê as lágrimas sendo derramadas. As lágrimas de Ezequias naquele dia vão mexer com Deus. A ordem já estava dada: você vai morrer, mas organiza a casa. E quando eu vou para o livro de Crônicas, eu vejo o escritor dizendo que de tudo que Ezequias tinha, o seu coração se ensoberbeceu. Ele se achou grande demais, e é por isso que Deus vai abatê-lo nesse dia. Deus dá graça aos humildes, mas aquele que se exalta, o Senhor abaterá. Não adianta você achar que você é melhor do que alguém, que o seu departamento é melhor, que você está fazendo as coisas e que todos estão te elogiando. Isto não importa. O que importa é o Deus dos céus estar olhando, te contemplando, vendo as suas ações e as suas atitudes. Para quem você faz? Para o presidente? Para dirigente? Para maestrina? Para quem nós estamos fazendo a obra do Senhor?
O culto restaurado precisa ser para Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. É preciso ter depósito. Ezequias tinha. Pastor, mas ele ensoberbeceu? Sim. Irmãos, se Deus fosse olhar as nossas limitações e as nossas fraquezas, quem de nós subsistiria? Mas nós servimos a um Deus supremo, que embora Ele seja tão grande, e o seu trono tão alto e sublime, Ele ainda contempla a oração e as lágrimas de um justo fiel. É por isso que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando Ezequias faz a sua oração, talvez os homens hoje aqui vão me dizer: ah, pastor, orar, esse negócio de chorar é coisa para as mulheres, é? Vou te mostrar aqui na Bíblia quantos homens que choraram e Deus veio em seu encontro. Quantos que derramaram lágrimas, assim como Ezequias. Para quem não sabe, a primeira vez que a palavra lágrimas está escrita na Bíblia foi aqui. Não foi lágrima de uma mulher, foi de um homem. Embora tenham mulheres que choraram antes. Quando chora, você presume que teve lágrimas, mas a palavra lágrimas é a primeira vez. A oração, muitas vezes com lágrima, faz molhar os bancos da igreja ou as cadeiras. Faz molhar os lenços. Ou talvez você vai dizer: pastor, mas eu não choro. Até Jesus, sendo Deus, chorou. Para com esse machismo exagerado e fala com o Senhor onde está a sua dor. Chore para Ele, fale com Ele, ore a Ele. Deixe Ele ver as suas lágrimas. Ele viu as lágrimas de Ezequias. E a Bíblia vai dizer que Isaías ainda estava no pátio. Ele não tinha saído ainda para fora da cidade. E Deus disse para Isaías: volta lá. Volta lá, porque eu vi as lágrimas de Ezequias. Jesus está querendo ver lágrimas na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu lar, por alguém que você até já disse assim: eu não vou chorar mais, não vou orar mais para fulano. Você até já desistiu, mas Deus continua te contemplando e desejoso de colher as suas lágrimas, para que Ele possa te atender dos altos céus. A Bíblia tem muitas histórias de choro. Em Gênesis 21, Agar e Ismael choraram. Agar, serva de Sara, mulher de Abraão. Sara fez com que Abraão mandasse embora Agar com seu filho, e a Bíblia vai dizer que a água acabou, a provisão de Agar acabou, e ela imaginou: eu vou morrer, eu e meu filho, nós vamos morrer. A Bíblia vai dizer que ela coloca o menino encostado em uma árvore e sai uma distância, e tanto o choro dela quanto o choro do menino foi ouvido lá no céu. A água tinha acabado, parecia que tudo não teria solução, mas as derrotas da vida de Agar não foram o fim, mas era apenas o começo. Deus, ouvindo um choro, aleluia, e dos altos céus o Senhor a chamou e disse: não desanimes, eu ouvi o choro do menino. Deus abriu os olhos de Agar, ela viu um poço de água, irmãos, ela estava no deserto. Eu não sei o que acabou na tua casa, eu não sei o que acabou nos seus sonhos, no seu desejo. Talvez na vontade de ver o seu filho, a sua esposa, o seu esposo aqui adorando a Deus, e parece que não tem mais saída.
o que acabou na tua casa. Eu tenho para te dizer hoje que o Deus dos céus, Ele continua sendo o mesmo provedor. Ele provê água onde não tem água. Ele mostra poços no deserto, porque Ele é o Deus que ouve o choro daquele menino. Ele continua disposto, pronto para ouvir de mim e de você aqui nesta noite. Deus transforma o fim daquela mulher e daquele menino em um recomeço. Ei, Agar, pega o menino, ele vai ser grande, ele vai ser próspero, eu vou fazer dele uma grande nação. Porque o Deus de aliança, o Deus de promessa, Ele continua cumprindo a sua parte neste negócio. E talvez se você já desistiu, eu quero te convidar a nesta noite lembrar que o Deus de recomeços, Ele está presente nesta casa. Ele está sendo louvado nesta casa desde que a gente chegou. Ele continua com seus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E Ele está vendo, Ele está olhando, Ele está enxergando, Ele está vendo as lágrimas derramadas. Aprenda a ir para a oração levando lenço. Se um for pouco, leva 2. Se 2 for pouco, leva 3. Mas deixa o Senhor ver as suas lágrimas na oração. E o Deus que cumpre promessas também vai ouvir o choro de Abraão. Quando Sara morre. Estava em Hebrom, um lugar que ainda não era dele, em Canaã. Deus havia prometido para Abraão: sai da sua terra, vai para uma terra distante, que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, e em ti serão benditas as famílias da terra. E de repente vem o luto. Quantas lágrimas que nós muitas vezes derramamos por causa de luto. Abraão chegou a hora de enterrar Sara, e a Bíblia vai dizer que ele chorou amargamente. Não tinha provisão, estava em terra estranha. A terra de Canaã ainda não era dele. Precisava sepultar a esposa e não tinha onde sepultar. A Bíblia diz assim, que ele vai pedir àqueles moços daquele lugar: me dá uma caverna para que eu possa sepultar Sara. Deus começa aqui a cumprir a sua promessa de lhe dar aquela terra. E eles vão dizer, aqueles homens vão dizer para ele: pode colocar ela lá, como se fosse de qualquer jeito. Meus irmãos, Deus, quando Ele ouve, quando Ele vê as nossas lágrimas, e ouve o nosso choro, e o nosso clamor, Ele faz tudo completo. Porque o nosso Deus não é um Deus de metade, o nosso Deus é um Deus dos deuses, é o Deus do impossível. E eles vão dizer para ele: você quer comprar 400 ciclos de prata? Para Abraão, irmãos, isso não era nada. Ele manda pesar, entrega aquele moço, e a Bíblia vai dizer assim: olha como que Deus é maravilhoso, que quando falaram para ele, disse assim: aqui, pode ficar com a caverna, pode ficar com o campo todo, fica com o bosque também, tudo agora é teu, para enterrar um ente querido. Porque as suas lágrimas chegaram ao coração de Deus. Deus fez a obra completa, estava começando, aleluia, a herança daquela terra prometida, meu irmão. Aquilo que Deus te prometeu lá atrás, aquilo que um dia você ouviu em profecia, e você acha que Deus esqueceu, aquilo que você, a terra se esqueceu, as suas lágrimas continuam sendo colhidas no odre de Deus nesta noite. O tempo dele, no jeito dele, na vontade dele, tudo vai se cumprir. Ainda não era o tempo de Abraão tomar posse daquele lugar,
Mas eu quero te dizer nesta noite, assim como Deus cuidou de Abraão ali, Ele também está aqui para cuidar da gente. Ele conhece a gente neste dia 15 de março de 2026, e Ele está nos vendo aqui, contemplando, sabe da nossa estrutura, que talvez pode ser igual ou pior a do rei Ezequias, mas Ele continua ouvindo, Ele continua vendo. Seus olhos são como chama de fogo a contemplar os fiéis aqui desta terra. E Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e também eternamente. O salmista Davi, quantos salmos de lamentações a gente vai ver, de choro, de momentos difíceis. No salmo de número 6, ele faz um pedido de cura ao Senhor, assim como Ezequias. E lendo esse texto, eu achei uma expressão muito forte, onde ele vai dizer que a sua cama, ele estava nadando em lágrimas na sua cama, chorando, clamando, pedindo ao Senhor. Mas no verso 4 do Salmo 6, ele vai dizer ao Senhor: Senhor, me salva pela sua graça, pela sua benignidade. Porque ele sabia que por mais que ele orasse, por mais que ele clamasse, a graça do Senhor precisava ser derramada. Tem graça sendo derramada nesta noite, nesta casa. Tem graça do Senhor sendo derramada em vidas aqui nesta noite. Tão somente creia nesta palavra. O salmista Davi estava enfermo, porque no verso 2 do Salmo 6 ele vai pedir uma cura. Seus ossos estão ruins, ele estava fraco, ele estava perturbado, e ele pede para o Senhor que o Senhor pudesse sará-lo. Naquele dia ele se lembrou que a graça do Senhor é o que nós mais precisamos. Por mais que nós lutemos nesses dias, por mais que nós oramos e choramos diante do Senhor, somente pela graça do Senhor nós somos alcançados. Talvez você vai dizer: eu oro mais do que fulano, Senhor. Não faz essa oração. Não seja como publicano. Eu sou mais crente. Não! Se você, se eu, se nós acharmos que temos mérito, nós pereceremos. Mas a partir do momento que nós dissermos ao Senhor: Senhor, a tua graça nos basta, a tua graça nos basta, a gente não merece, este favor imerecido precisa ser derramado em nós e sobre nós. Certa vez Davi estava em Gate. Naquela cidade o rei Aquis era um rei bravo, e ele, com medo daquele rei, a Bíblia vai dizer que ele se fez de louco. E os homens disseram: Davi está aqui. Quem? O guerreiro? Então traz aqui, ué. Quando chegou perante o rei, ele estava espumando a boca, fazendo-se de louco. E nesse dia ele escreveu um salmo. E neste salmo de número 56, ele vai dizer para o Senhor: as minhas lágrimas, elas estão registradas no teu livro. Registrar em livro, irmãos, é aquilo que a gente não vai esquecer. Deus não se esquece das nossas lágrimas. Não sei qual foi o dia que você orou, eu não sei qual foi o dia que você chorou, mas eu posso te dizer uma coisa: Davi vai declarar ao Senhor e dizer: está no odre, está no livro de Deus. Um momento de muita dificuldade, o momento era ruim, fugindo de Saul. A maior parte da vida, ou grande parte da vida de Davi, ele viveu fugindo de Saul. Assim ele estava. Mas mesmo no momento de fugir, ele orou ao Senhor, ele derramou lágrimas diante do Senhor. E quando ele vai dizer no Salmo 56 e o verso 8, que está no odre de Deus, era uma vasilha, como uma garrafa, um recipiente, que só era utilizado para colocar coisas muito preciosas. Coisas ruins, pastor Daniel, não era colocado no odre. Coisas, pastor Claudiano, sem valor, não era colocado no odre.
Mas as lágrimas do choro, da oração que você tem feito por alguém da tua casa, da tua família, da tua parentela, do teu vizinho, de algo que você perdeu e que você gostaria que Deus te desse de volta. Deixa eu dizer para você nesta noite, assim como Davi orou e chorou ao Senhor, as tuas lágrimas estão no odre de Deus. Não pare de derramar lágrimas. Não desista. Quando levaram Davi até o rei disse: mas um doido aqui que vocês vieram trazer para mim, já tem tantos aí, deixa ele embora. Ei, irmão, Deus vai providenciar o meio, aleluia. Eu não sei qual será o meio, mas Ele sabe, Ele te conhece por dentro e por fora, Ele sabe da sua estrutura, aleluia. Davi também disse que as lágrimas para ele eram como o alimento. Salmo 42, a sua alma estava abatida, assim como a corça suspira pelas águas. Eu também tenho sede pelo Deus vivo. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Pois eu ainda louvarei o meu Senhor. Eu ainda verei o Deus face a face, o Deus da minha salvação. Como alimento, é como se fosse quando uma criança chora, recebe um castigo, e a gente diz assim, olhando para o menino: engole o choro. Não engole o choro, vai engolir as lágrimas. As minhas lágrimas dia e noite têm sido o meu alimento, vai dizer o salmista. É a sua lágrima derramada, é a alma pedindo socorro. É a alma chegando diante do Senhor para pedir socorro, porque está abatida. Mas neste mesmo salmo, no verso 5 e também no último verso, nós vamos ver ele dizendo: eu ainda creio, eu ainda espero. Está abatida a minha alma, mas eu confio. Eu esperarei no Deus da minha salvação, porque eu ainda o louvarei. Você pode estar chorando lágrimas de arrependimento, quem sabe lágrimas de dúvida. Deus não vem mais em meu favor. Chegou o dia do cativeiro, e quando eles voltaram do cativeiro, no Salmo 126, o salmista vai dizer: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria trazendo seus molhos. O tempo do cativeiro foi um tempo de choro, onde os seus algozes pediam uma canção: como louvaremos a Deus em terra estranha? Louve a Deus aqui, adore a Deus aqui, glorifique a Deus aqui, sirva a Deus enquanto você pode. Porque no dia do cativeiro você vai ter que derramar lágrimas. Quando chegou o dia de voltar, o salmista pôde dizer: aquele que semeia com lágrimas voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aí você vai dizer assim: pastor, mas você está falando de um tanto de lágrimas e de choros do Antigo Testamento. Não. Esse Salmo 126, irmãos, ele faz parte do Salmo 120 até o Salmo 134, que era cantado quando eles subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor. O povo ia tocando, ia cantando, ia pulando, ia adorando ao Senhor, até chegar o dia do culto. Por isso que o salmista vai dizer: alegrei-me quando me disseram. Vamos para o sítio? Vamos para o parque? Vamos passear para Caldas Novas? É uma bênção, adoro lá, gosto de lá demais. Mas o salmista tem uma alegria maior.
E a alegria do crente precisa ser estar nos átrios do Senhor. Melhor é um dia na tua casa do que em outras partes 1000. O dia do choro, do lamento, da lágrima havia passado, agora era dia de adorar, era dia de glorificar, era dia de exaltar, era dia de cantar um cântico novo. Então cante, adore, exalte ao Senhor da tua vida, porque Ele virá em teu favor. Tem lágrima, Jesus está vendo. Tem lágrima, o Pai está vendo. Aleluia. Aleluia. Quando Lázaro morreu, amigo de Jesus, Jesus chorou. Saudade do seu amigo. Jesus, sendo Deus, sabia que Lázaro seria ressuscitado. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, vai dizer, e aí eu digo mais para os homens, não como eu, que sou chorão, gente, de natureza. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Melhor é ser consolado pelo Papai do céu. Melhor é ser consolado por aquele que te contempla, que sabe das suas limitações e Ele não deixa de te amar. E quem sabe hoje seja o dia da oportunidade que Ele está nos dando, da gente aqui relembrar de alguém que a gente parou de orar por ele, que a gente parou de chorar por ele. Pedro, quando negou a Jesus, e o galo cantou, o que ele fez? Chorou amargamente, porque ele viu que estava se cumprindo aquilo que Jesus havia predito. Jesus continua, queridos irmãos, querendo cuidar de cada um de nós aqui nesta noite. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 5, que Jesus derramou lágrimas, capítulo 5 e o verso 7 aos Hebreus, dizendo que Ele orou e ofereceu lágrimas, pedindo àquele que o podia livrar da morte. Talvez você vai dizer, mas ele não foi livre da morte. Ah, não foi não? Quem é que tem as chaves da morte e do inferno? Quem é que ao terceiro dia, aleluia, ressuscitou? Quem é que naquele dia que Maria foi chorar na beira do sepulcro e ela teve aquela informação: Maria, por que choras? Porque buscais um vivo entre os mortos. Ele não está mais aqui, Ele já ressuscitou, Ele venceu a morte com a sua oração e com as suas lágrimas, diante daquele que podia fazer algo por ele. Ele continua aqui, Ele está na casa, Ele está presente para também nesta noite enxugar as suas lágrimas, ver as suas lágrimas. Lucas vai contar o episódio de uma mulher. A gente gosta de dizer uma mulher sem nome. Por que sem nome? Porque o livro de Lucas vai apresentar esta mulher no capítulo 7 como a mulher pecadora. O que de tão importante essa mulher pecadora fez? Só derramou lágrimas no pé de Jesus e enxugou com seus cabelos. Simão, dono daquela casa, duvidou. Esse aí não deve ser profeta, é nada. Se ele fosse, ele mandava essa mulher embora. Jesus não manda você embora quando você derrama lágrimas aos seus pés. Jesus vai dizer para Simão: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo, você não me deu água para lavar os pés, você não derramou óleo sobre a minha cabeça, mas esta mulher, as suas lágrimas estão sendo derramadas me ungindo, aleluia, eu estou vendo as lágrimas dela, e agora aquela mulher alcança a graça do perdão,
Todo mundo queria que ela fosse embora. Não, manda ela embora. Aqui não é lugar dela. Aqui não é lugar perto de um profeta. O Senhor está dizendo aqui nesta noite para nós: pode derramar lágrimas aos meus pés. O meu odre ainda cabe mais. Os meus odres ainda cabem mais. Os meus livros ainda têm espaço para registrar a sua lágrima e a sua oração. E eu virei em teu favor. Aquela mulher naquele dia alcançou a graça do Senhor, assim como Ezequias alcançou a graça. Teve mais 15 anos de vida, teve a sua vida restaurada, aleluia. O Senhor decidiu em favor de Ezequias. O Senhor decidiu em favor daquela mulher pecadora, que todos queriam que ela fosse embora. Assim também eu te digo, igreja, nesta noite, aquele mesmo perdão nos alcança hoje. Eu não sei qual é a cura que você precisa. Ezequias precisava de cura física e de cura espiritual. O Senhor continua pronto, assim como Ele curou a Ezequias, Ele hoje vai curar também a você. Não tenha medo de derramar as suas lágrimas. Aquela mulher recebeu de Jesus aquele dia o perdão. Nós também somos alvos do perdão de Deus nesta noite. Nós somos alvos desta graça. Nós podemos, como o salmista, achar que as nossas lágrimas é nosso alimento, ou nós podemos até achar que a nossa cama está nadando em lágrimas. Mas a gente pode ter certeza, a igreja de Jesus aqui nesta noite, igreja noiva do Cordeiro, Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que te contempla, Ele sabe decifrar a sua lágrima hoje. Mas você precisa desejar isso, você precisa querer isto. A lágrima de um fiel continua sendo derramada. Deus sabe decifrar a lágrima de um fiel. Ele decifra a tua lágrima hoje. Ele interpreta. Ela vai subindo, até tocar o céu. Vai chegar lá, Jesus está te vendo. O silêncio às vezes vem, Aleluia. mas o propósito Deus tem. Aleluia. No tempo certo a resposta vai chegar. Tem resposta chegando hoje. Tem resposta chegando hoje. Mas bem cedo vem. O dia pode estar raiando hoje. O que você precisa? Derrama a tua lágrima. O deserto não será. Molhe o banco. Tema de sua Molhe a cadeira. Sua vida se resume em vitória. Se for deserto, Jesus está lá. Se a tua alma pede socorro, hoje creia. Batendo mais forte. Aleluia. Aleluia. A lágrima do crente tem com Deus um segredo. Deus tem segredo nesta noite.